Há momentos em que a vida parece uma sucessão de portas que se fecham, portas que prometiam um futuro, mas se trancaram sem explicação. Um emprego que não veio, um relacionamento que desabou, um sonho que não resistiu à realidade. E no meio desse corredor de negativas, o coração tenta entender o silêncio de Deus. Por que ele permitiria que algo tão desejado terminasse antes mesmo de começar? Apocalipse 3:7 nos lembra: o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. A autoridade de Deus sobre nossas portas é absoluta, mas não é fria. É o toque de um pai que protege, não o gesto de um juiz que pune. A dor de ver algo se encerrar inesperadamente é real. Ela não é fraqueza de fé, é parte da experiência humana. Quando algo termina, o corpo sente. O peito aperta, o estômago se contrai e o pensamento se fragmenta entre por quê e agora. É nesse instante que o Espírito Santo fala de maneira diferente, não em vozes audíveis, mas na leveza que insiste em permanecer, mesmo quando tudo dentro parece querer desistir. Deus fecha portas não para reduzir horizontes, mas para redirecionar caminhos. E essa diferença muda tudo. A mente humana busca controle, quer entender, medir, prever. Mas Deus não trabalha com previsões, trabalha com propósitos. Há um tempo em que o não é proteção, o fim é recomeço e a ausência é livramento. O que hoje você chama de fracasso pode ser, na verdade, o sinal de que Deus te ama demais para permitir que você entre em algo que te destruiria. Ele fecha portas para que você não confunda a sua vontade com o seu destino. É uma forma de graça que dói, mas que salva. Billy Graham dizia: Deus nunca fecha uma porta sem propósito. Às vezes, Ele quer que você olhe para cima, não para trás. Essa frase traz um consolo raro. O consolo de quem entende que o controle nunca foi nosso. As portas que se fecham são convites para olhar em outra direção. Talvez Deus esteja retirando aquilo que te distrai daquilo que realmente te completa. Às vezes, Ele precisa te frustrar para te preservar. C.S. Lewis completava essa sabedoria dizendo: se Deus nos impede de alcançar algo, é porque sabe que ainda não somos quem devemos ser para recebê-lo. O coração, no entanto, tem dificuldade em aceitar isso. Ele quer compreender com lógica o que só pode ser percebido com fé. Quando uma porta se fecha, o primeiro impulso é bater mais forte. Tentamos retomar o controle, forçar a abertura, insistir em caminhos que já foram encerrados pelo céu. Mas o Deus que fecha é o mesmo que abre. E Ele nunca erra o tempo de uma fechadura. O barulho da porta que se fecha pode ser o som de uma vida sendo salva. Há um tipo de sabedoria que só nasce depois do não. O não de Deus é o início de uma conversa, não o fim dela. Ele não fecha para castigar, mas para alinhar. Quando a alma amadurece, aprende a perguntar menos por quê e mais para quê. Essa mudança de pergunta muda também o lugar de dor dentro do coração, porque em vez de ver perda, você começa a ver cuidado. O amor de Deus não se mede pelas portas abertas, mas pelas que Ele teve coragem de fechar. Algumas portas que se fecham são respostas disfarçadas. O relacionamento que termina pode ser o livramento de um futuro de desgaste. A proposta que cai pode ser o desvio de um caminho que te afastaria da tua essência. A mudança forçada pode ser o empurrão para um propósito que você nunca teria coragem de escolher. Deus não destrói planos. Ele substitui os que te impediriam de viver os dele. A diferença entre dor e discernimento é o tempo, e Deus usa o tempo como professor. No início parece cruel. O coração pensa: se Deus me ama, por que não deixou acontecer? Mas o amor de Deus é diferente do amor humano. O nosso quer conforto,
O dele quer eternidade. Ele não poupa o momento se isso significar preservar o destino. O mesmo Deus que impede, prepara. O mesmo Deus que interrompe, sustenta. E o mesmo Deus que diz não, escreve o sim que o tempo ainda não alcançou. O convite hoje é a confiança de que Deus sabe o que está fazendo mesmo quando não te explica. Fé é caminhar com portas fechadas à frente e ainda assim seguir acreditando que Ele tem chaves invisíveis. O controle humano quer ver para crer. O espiritual aprende a crer para ver. E nesse aprendizado, a alma se fortalece. Porque a porta que se fecha é só o início do novo capítulo de um propósito que ainda está sendo revelado. Se essa mensagem toca o seu coração, inscreva-se neste canal agora. Aqui falamos de fé em meio às dores, de propósito em meio às perdas e de esperança em meio ao silêncio. Cada palavra é um lembrete de que Deus não te esqueceu. Ele apenas está te guiando com sabedoria. Inscreva-se para continuar essa jornada conosco e permitir que juntos aprendamos a ver nas portas fechadas os sinais do cuidado divino. A porta do controle, quando Deus bloqueia o caminho da autossuficiência. O ser humano nasceu com o desejo de compreender e direcionar sua própria vida. Há algo em nós que se inquieta diante do incerto, que busca segurança nas mãos que planejam, nas metas que se organizam, nas expectativas que se constroem. Mas Deus, em sua sabedoria, sabe que o controle total é uma ilusão que nos adoece. Por isso, Ele fecha portas quando percebe que estamos tentando ser senhores de um futuro que pertence apenas a Ele. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Provérbios 16:9. Essa é uma verdade que confronta, mas também liberta. A alma controladora raramente descansa. Ela vive tensa, calculando cada possibilidade, temendo cada mudança, tentando segurar nas mãos o que só pode ser sustentado pela fé. A neurociência explica que o cérebro libera dopamina, o hormônio do prazer, quando sentimos que temos o comando da situação. Porém, o espírito trabalha exatamente no espaço onde o controle se dissolve. Ele opera no território da entrega, e é por isso que Deus, em sua pedagogia divina, fecha portas que alimentam a nossa autossuficiência. O fechamento é o remédio para a alma que confunde planejamento com domínio. Quando Deus interrompe um plano, não está punindo, está ensinando. O fechamento de uma oportunidade, a perda de uma posição, o fim de uma trajetória, tudo isso são maneiras do céu dizer: deixa-me conduzir. O coração humano tende a interpretar isso como rejeição, mas na verdade é direção. Deus não tolera ídolos, nem mesmo o ídolo do controle. Ele prefere ver seus filhos frustrados por um instante do que escravizados pela ilusão de que podem tudo. É difícil, no entanto, aceitar esse tipo de amor. Ele não é o amor que sempre diz sim. É o amor que segura o volante quando percebe que estamos prestes a descer um abismo. O fechamento de uma porta é, muitas vezes, a intervenção divina que impede a destruição emocional ou espiritual. Há portas que brilham, mas escondem precipícios. Deus as tranca para nos lembrar que a segurança está na obediência, não na sensação de controle. O que parece limite é, na verdade, livramento. Há histórias que provam essa verdade silenciosa. Uma mulher orou durante meses por um cargo que parecia perfeito. Quando perdeu a vaga, sentiu-se rejeitada, como se Deus tivesse se esquecido dela. Meses depois, a empresa faliu. O não que a feriu foi a resposta que a salvou. A vida espiritual é feita desses contrastes. O que machuca no presente pode se revelar um milagre no futuro. E muitas vezes, o milagre começa com uma porta que não abre. O controle é o disfarce mais sofisticado do medo.
Queremos dominar o futuro porque não confiamos totalmente no Deus que o escreve. Queremos garantir resultados porque duvidamos do amor que nos sustenta. Por isso, Deus fecha portas para nos libertar de nós mesmos. A fé é o oposto do controle. Ela caminha sobre águas, mesmo sem mapa. Ela acredita, mesmo sem evidência. Quando o Espírito Santo percebe que estamos tentando substituir a fé pela previsibilidade, ele nos conduz de volta ao terreno da dependência. Há uma beleza estranha em perder o controle. O coração que se entrega, ainda que tremendo, encontra uma paz que a lógica não compreende. A vida cristã é o processo de desaprender a se apoiar em si mesmo. É a conversão da autossuficiência em confiança. Cada porta fechada é uma lição sobre limites. E limites, na vida espiritual, não são barreiras, são fronteiras da graça. O que Deus fecha hoje é o que preservará seu amanhã. Billy Graham dizia que a vontade de Deus não te levará a um lugar onde a graça de Deus não possa te sustentar. Essa frase é o antídoto para toda a alma ansiosa. Quando Deus fecha uma porta, Ele não está dizendo pare, está dizendo espere. O tempo do céu é o ritmo da maturidade. E quem aprende a esperar, amadurece. A fé verdadeira não é impaciente. É paciente o bastante para confiar que o controle nas mãos dele é melhor do que o domínio nas mãos humanas. O convite divino é simples e profundo. Solte o controle. Não é desistência, é confiança. Quando você tenta comandar tudo, se afasta da presença que comanda o universo. Mas quando entrega, ainda que sem entender, descobre que o descanso é mais poderoso do que o esforço. Deus fecha portas para abrir espaços dentro de nós. Espaços onde a fé respira, onde o coração se curva e o espírito se reencontra com sua origem. As portas que o controle tenta forçar são as mesmas que Deus tranca por amor. Ele não está te punindo, está te ensinando a confiar. E quando o controle se rende, a paz finalmente entra. A porta das aparências, quando Deus fecha o caminho do aplauso. Nem toda visibilidade é bênção, nem todo reconhecimento é aprovação divina. Há momentos em que Deus te esconde não para te envergonhar, mas para te preservar. O mundo em que vivemos valoriza quem aparece, quem fala mais alto, quem é aplaudido. Mas o reino de Deus se move em outra frequência. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7. Essa é a diferença entre a fama que brilha por instantes e a fidelidade que permanece para sempre. Deus fecha portas que nos levariam à exibição para nos conduzir ao lugar onde o caráter é formado. O anonimato sagrado. A alma humana anseia por reconhecimento. Há algo dentro de nós que se sente vivo quando é notado, validado, admirado. Mas o aplauso é um eco frágil. Ele ressoa e se desfaz. Quando passamos tempo demais tentando ser vistos, corremos o risco de esquecer quem somos. O perigo não está em desejar ser útil, mas em confundir utilidade com visibilidade. Deus, que conhece o coração, muitas vezes fecha portas de exposição para proteger o propósito da contaminação da vaidade. Ele sabe que há destinos que só florescem longe dos holofotes. É fácil se perder quando tudo o que se busca é ser admirado. O coração começa a depender de olhares, de curtidas, de palavras humanas que alimentam o ego. A alma, então, se torna refém da performance. Mas Deus não chama atores, Ele chama servos. Quando a motivação do coração é moldada pela necessidade de aplauso, o propósito se dilui. Por isso, o céu fecha portas que poderiam nos dar palco antes de termos estrutura para suportar o peso da exposição. É o amor de Deus que barra o acesso ao sucesso que nos destruiria. Há pessoas que confundem esquecimento com rejeição, mas às vezes o esquecimento é o esconderijo da graça.
Deus te guarda no anonimato porque sabe que a pressa em ser visto pode te afastar dele. O deserto é o lugar onde o ego morre e o espírito amadurece. Enquanto o mundo se pergunta onde você está, Deus responde: estou te moldando. E quando o tempo certo chega, ele abre as portas que o orgulho jamais poderia sustentar. A espera silenciosa é a prova da confiança verdadeira. Billy Graham costumava dizer que a humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. É nesse princípio que Deus opera quando fecha as portas do aplauso. Ele nos ensina a trabalhar sem buscar reconhecimento, a servir sem depender de aprovação, a amar sem esperar retorno. O coração que aprende a fazer o certo mesmo quando ninguém vê é o coração que o céu confia. A fidelidade em secreto é o pré-requisito para a influência pública no reino de Deus. O silêncio das oportunidades negadas é muitas vezes o campo onde o caráter floresce. Deus não está te punindo quando o aplauso cessa. Está te ensinando a ouvir outra voz, a dele. Essa voz não é barulhenta, mas é firme. Não é eufórica, mas é eterna. Quando você aprende a ser fiel no escuro, a luz se torna consequência, não necessidade. O coração fiel não busca plateia, busca propósito. E é isso que diferencia os servos dos exibicionistas espirituais. Há também uma proteção invisível nas portas que Deus fecha. Ele sabe que há ambientes em que o elogio vicia e o sucesso corrompe. Há posições que parecem dádivas, mas são armadilhas. O diabo também abre portas, mas o Espírito Santo fecha as que poderiam te afastar da essência. A rejeição que te humilha agora é o muro que impedirá tua queda amanhã. Deus não economiza fechaduras quando o que está em jogo é a tua integridade. A aparência é sedutora. Ela promete respeito, mas cobra a alma. Promete realização, mas esvazia o coração. E é por isso que Deus insiste em lidar com as motivações. Ele quer que a tua vida seja fruto de obediência, não de vaidade. Ele quer que você sirva em qualquer lugar, mesmo sem ser notado. O brilho da fidelidade é mais profundo que o reflexo da fama. E com o tempo, o que é feito em secreto sempre vem à luz, não pela exibição humana, mas pela exaltação divina. A maturidade espiritual começa quando você para de perguntar: por que ninguém me vê? E começa a perguntar: será que Deus ainda me reconhece? O olhar dele é mais valioso que 1000 aplausos humanos. Ele vê o que ninguém valoriza, o coração que continua servindo, mesmo sem reconhecimento. Há mais santidade em uma fidelidade silenciosa do que em um sucesso barulhento. Quando Deus fecha a porta do aplauso, Ele está salvando a tua essência. O anonimato, às vezes, é o útero do propósito. A fidelidade que ninguém vê é a que o céu aplaude. A porta da insistência emocional. Quando Deus impede relacionamentos que distorcem o propósito. Existem vínculos que parecem bênção, mas são laços que nos amarram ao passado. Existem afetos que prometem paz, mas drenam a alma em silêncio. A insistência emocional é um dos caminhos mais sutis da autossabotagem espiritual. Ela nasce quando confundimos apego com amor e insistência com fidelidade. Deus, em sua misericórdia, fecha portas sentimentais, não porque é cruel, mas porque sabe que certos relacionamentos distorcem o propósito. Ele nos livra, mesmo quando ainda chamamos o livramento de perda. O coração humano, quando ferido ou carente, tende a se apegar ao que lhe dá sensação de pertencimento. A neurociência confirma que o apego afetivo ativa no cérebro os mesmos circuitos da dependência química. É por isso que deixar alguém dói tanto quanto se libertar de um vício. Mas Deus, que criou as conexões da mente e da alma, sabe quando o vínculo ultrapassa o amor e se torna prisão. Por isso, Ele intervém.
Gênesis 19 mostra essa realidade com força. Deus tira Ló de Sodoma pela mão, porque o apego dele ao lugar era maior que sua própria sobrevivência. A misericórdia, às vezes, vem como separação. Há momentos em que Deus fecha a porta do relacionamento que mais queríamos. E no instante da perda, o coração se revolta, não compreende. Mas o mesmo Deus que permite o amor também o limita quando esse amor se transforma em obstáculo. Ele não destrói sentimentos, ele redireciona afetos. Ele não corta vínculos por crueldade, mas por cuidado. Há amores que adoecem porque são vividos sem discernimento. E Deus, em sua compaixão, não permitirá que um coração dependente de outro substitua o lugar que pertence apenas a ele. O erro mais sutil é espiritualizar o apego. Chamamos de promessa o que foi apenas uma fase. Chamamos de alma gêmea o que foi apenas aprendizado. Nem todo amor é eterno, e nem todo encontro é destino. Alguns relacionamentos são lições que Deus usa para ensinar limites. Outros são espelhos que revelam o que ainda precisamos curar. Quando insistimos em reviver o que Deus encerrou, transformamos a memória em ídolo e o passado em cárcere. A insistência emocional é a recusa em permitir que o céu faça o que a alma teme, recomeçar. Há também a ilusão de que se algo foi permitido, deve ser mantido. Se Deus me deixou amar, é porque Ele vai unir. Mas o amor não é sempre sinônimo de continuidade. Às vezes, Deus permite o sentimento para revelar o quanto ainda precisamos amadurecer. Permite o afeto para mostrar que amar não é possuir, mas aprender a soltar. O amor divino não prende, prepara. Ele ensina o desapego santo, aquele que entende que tudo o que vem de Deus permanece e o que não vem se dissolve, por mais que doa. Billy Graham dizia que a vontade de Deus o levará a um lugar onde a graça de Deus possa sustentá-lo. Essa frase também se aplica aos vínculos. Deus nunca unirá você a alguém que comprometa sua paz, sua fé ou sua missão. Ele não faz alianças com base em carência, mas em propósito. Por isso, quando uma relação termina sem explicação, talvez o motivo não esteja no outro, mas naquilo que o céu viu e você ainda não percebeu. A rejeição pode ser livramento e o adeus pode ser o início de uma reconstrução. A alma insiste em olhar para trás porque tem medo de se sentir só. Mas a solidão que Deus permite é sempre a ponte para a restauração. Ele fecha portas emocionais para abrir espaços espirituais. Ele remove pessoas para devolver identidade. Há vínculos que nos definem demais, e o amor de Deus é ciumento o suficiente para não dividir teu coração com outro trono. Por isso, ele retira, ainda que lágrimas escorram. Ele separa, ainda que pareça injusto. O mesmo Deus que tira é o Deus que consola, e o consolo dele sempre chega antes da saudade terminar. Há uma paz que só nasce depois do desapego. É a paz de quem não precisa mais ser escolhido para saber que é amado. Quando o coração finalmente entende que amor verdadeiro é o que conduz à liberdade, ele deixa de implorar pelo retorno e começa a agradecer pela saída. O amor humano amadurecido deixa de ser necessidade e se torna escolha. A escolha de permanecer em Deus acima de qualquer pessoa. O não que o céu te deu foi, na verdade, um sim à sua saúde emocional e espiritual. A fé também se manifesta no amor que se despede. Crer é acreditar que Deus não apenas tem o melhor, mas é o melhor. Ele não te deixa sem nada, ele te deixa com o necessário para ser inteiro nele. Cada porta fechada nessa área é uma declaração silenciosa do céu. Eu te amo o bastante para não te deixar preso ao que te afastaria de mim. Esse é o amor que salva, que protege, que amadurece. Deus não fecha corações por vingança, mas por amor. O vínculo que ele encerra é o mesmo que um dia te libertará.
E quando o amor dele se torna suficiente, todas as outras portas podem se fechar sem que o coração desmorone. A porta do conforto. Quando Deus remove estabilidade para gerar propósito. Há momentos em que o chão que parecia firme se move. O que era seguro deixa de existir. E o coração assustado tenta entender por que Deus permitiria tal abalo. Deuteronômio 8:2 revela o segredo desse processo. Deus te guiou pelo deserto para provar-te e saber o que estava em teu coração. O deserto não é punição, é laboratório. É o lugar onde a estabilidade dá lugar ao aprendizado e onde o conforto cede espaço à maturidade. Deus remove bases humanas para que aprendamos a caminhar sobre a rocha eterna. A estabilidade é um dos ídolos mais sutis da alma. Buscamos segurança, previsibilidade, controle, mas há uma diferença entre paz e estagnação. O conforto excessivo adormece o propósito. Deus, conhecendo o perigo da acomodação, fecha portas de estabilidade para reacender o fogo da missão. Ele não quer filhos paralisados em zonas seguras, mas servos dispostos a avançar. O desconforto é o sinal de que algo novo está nascendo. O deserto, quando guiado por Deus, é sempre caminho, nunca castigo. A mente humana teme a mudança porque o cérebro associa o desconhecido à ameaça. Estudos mostram que, quando saímos da rotina, o corpo reage como se estivesse em perigo. Mas a alma espiritual entende o que o corpo teme. É no terreno do inesperado que Deus se revela com maior clareza. Quando tudo está confortável, o olhar se volta para o que se possui. Quando o conforto se vai, o olhar se volta para quem sustenta. Deus fecha portas de estabilidade para realinhar o foco da alma. O povo de Israel teve que perder o Egito para descobrir o deserto. E no deserto conheceu o Deus que enviava maná. Às vezes, Deus retira aquilo que parecia necessário para mostrar que a verdadeira provisão vem dele. Ele tira o emprego, mas dá propósito. Tira a rotina, mas dá direção. Tira a segurança visível, mas oferece uma presença constante. Quando ele move a base, não é para te derrubar, é para te reposicionar. O desconforto é apenas o empurrão que leva o coração ao centro da vontade divina. Há pessoas que confundem paz com ausência de movimento. Acham que, quando tudo está calmo, é sinal de bênção. Mas o reino de Deus não é imobilidade, é transformação. Deus muitas vezes quebra a rotina para revelar o que está oculto. Ele interrompe o fluxo para expor o que precisa ser curado. A alma que se acostuma ao conforto deixa de depender da graça. É por isso que ele balança as estruturas, não para destruir, mas para despertar. Billy Graham dizia: Deus não nos chamou para uma vida confortável, mas para uma vida de obediência. Essa é uma das verdades mais libertadoras da fé. O cristão não vive pelo que é previsível, vive pelo que é promissor. O chamado de Deus raramente vem envolto em estabilidade. Ele sempre exige movimento. Abraão teve que deixar sua terra. Moisés teve que enfrentar o deserto. Pedro teve que sair do barco. A zona de conforto é o túmulo dos milagres, e Deus sabe disso. Quando a estabilidade se vai, o coração entra em crise. Ele pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Mas a resposta está na essência da fé. Deus não quer que você apenas sobreviva, Ele quer que você cresça. O conforto mantém, mas não transforma. E o propósito divino exige desconstrução. Deus move o que é fixo para ativar o que é eterno. A fé não floresce na sombra do conhecido, mas na luz do desconhecido. O deserto também tem sua beleza. É o lugar onde os excessos caem, onde a alma se desnuda e aprende a confiar no essencial. O deserto revela o que o conforto escondia. Ele mostra quem você é quando nada mais te sustenta além da presença.
E é nesse cenário de vulnerabilidade que o Espírito Santo sussurra verdades que não seriam ouvidas no barulho da rotina. O silêncio de Deus, no deserto, não é ausência, é ensino. Com o tempo, o desconforto deixa de ser inimigo e passa a ser professor. Cada porta de estabilidade que Deus fecha abre um novo nível de confiança. Você aprende a não depender do que possui, mas de quem o conduz. E quando finalmente percebe isso, entende que não perdeu nada, apenas trocou o previsível pelo eterno. A paz verdadeira não está na ausência de mudanças, mas na certeza de que Deus está em cada movimento. Quando Deus fecha a porta do conforto, Ele está abrindo a estrada do propósito. A estabilidade que se foi deu lugar à dependência. E é nessa dependência que a fé amadurece, a alma se purifica e o chamado floresce. As portas que Deus fecha não são sinais de rejeição, mas marcas de proteção. São muros invisíveis que guardam o coração do que poderia ser sua ruína. Em Apocalipse 3:7, somos lembrados de que o mesmo Deus que abre é o que fecha. E o que Ele fecha, ninguém pode abrir. É uma declaração de soberania e amor. Quando Ele tranca algo, está preservando o propósito, mesmo que à primeira vista pareça perda. O céu enxerga além do presente, e o fechamento é apenas o início de um novo caminho. A vida espiritual é marcada por despedidas sagradas. Cada porta que se encerra é uma conversa entre Deus e a alma. No instante em que o não ecoa, o coração humano sente frustração, mas o coração divino sente cuidado. Há uma diferença entre frustração e fracasso. A frustração é humana, o fracasso é apenas quando não se aprende. Quando uma porta se fecha e você escolhe confiar, não há derrota, há aprendizado. E é o aprendizado que sustenta a fé madura, aquela que permanece firme, mesmo quando o chão se move. A sabedoria espiritual consiste em reconhecer que nem todo acesso negado é castigo. Às vezes, é livramento de algo que a alma ainda não tem estrutura para suportar. A Bíblia é repleta de histórias de portas que se fecharam antes da promessa se cumprir. José foi traído antes de governar. Davi foi rejeitado antes de ser coroado. Paulo foi preso antes de ser ouvido. Cada fechamento era parte da preparação. Deus não acelera o amadurecimento, Ele o aprofunda. A porta que hoje dói é a mesma que amanhã vai te proteger. Billy Graham dizia que o cristão vê melhor ajoelhado. Essa postura é a chave que abre as portas certas e fecha as erradas. Quando o coração se dobra, a mente se alinha e a alma descansa. Há sabedoria em aceitar que nem tudo precisa ser explicado, mas tudo pode ser confiado. O joelho dobrado é o sinal da rendição, e é da rendição que nasce a força. A fé não exige que Deus mude o cenário, mas que nos dê olhos para enxergar o propósito no cenário em que estamos. Há uma paz que só existe quando o coração deixa de lutar contra o que Deus encerrou. Enquanto resistimos, sofremos. Quando aceitamos, amadurecemos. E quando agradecemos, transcendemos. O ato de agradecer por uma porta fechada é o ponto mais alto da confiança. É reconhecer que o amor de Deus é mais inteligente que nossos planos. Ele não erra no tempo, nem no propósito. A fé não é um escudo contra o sofrimento. É o caminho para atravessá-lo com esperança. Muitos ainda olham para o passado tentando entender por que certas portas se fecharam. Mas a fé não olha para trás. Ela olha para o alto. Deus não quer que você viva revivendo o que já terminou. O fim que Ele permite é sempre uma ponte. O que parecia ruína era estrutura para o novo. O que parecia desvio era parte da rota. E o que parecia silêncio era a voz dele dizendo: confie. O cristão maduro aprende a caminhar mesmo sem mapa, porque já conhece o caráter do guia.
O fechamento das portas é a forma mais sutil de Deus te salvar de um futuro errado. Ele impede que você entre em caminhos que não te levariam à plenitude. Ele evita alianças que pareceriam amor, mas seriam laços de limitação. Ele interrompe planos que dariam sucesso, mas te afastariam do céu. E quando você entende isso, o fechamento deixa de ser tragédia e se torna testemunho. Cada porta trancada é uma declaração do amor que vê o que você não vê. A alma curada aprende a dizer: obrigado, Senhor, por todas as portas que o Senhor fechou. Essa gratidão é o selo da maturidade espiritual. Ela não nega a dor, mas a transforma em sabedoria. A fé que agradece pelo que não entendeu é a fé que realmente conhece a Deus. Porque crer não é apenas esperar o sim, é honrar o não. E quando o coração chega a esse ponto, descobre que as fechaduras do céu sempre guardam o bem. Que hoje o seu coração encontre paz, que você olhe para as portas que se fecharam e perceba nelas o toque do cuidado divino, que a fé substitua a ansiedade e a confiança substitua o medo. As portas de Deus não se movem por acaso, elas obedecem a um plano. E o plano sempre visa te levar mais fundo, mais perto dele, mais longe do que te feriria, mais preparado para o que virá. Oração, Senhor. Obrigado por cada porta que o teu amor fechou. Mesmo quando não entendi, o teu cuidado me sustentou. Dá-me discernimento para confiar quando o caminho parecer bloqueado. Ensina-me a ver o teu propósito, onde antes via frustração. Que eu aceite o teu não com o mesmo coração com que celebro o teu sim. Transforma cada encerramento em crescimento e cada espera em adoração. Em nome de Jesus, amém. Compartilhe nos comentários uma porta que Deus fechou e que, com o tempo, você entendeu como livramento. Sua história pode ser o consolo de alguém que ainda não compreende o silêncio do céu. Faça parte desta comunidade de fé, onde cada testemunho é uma semente de esperança. E lembre-se, se Deus fechou uma porta, é porque está preparando um caminho. As portas que Deus fecha não te afastam do propósito, te alinham a Ele. O que hoje parece limite será amanhã o sinal da tua salvação. Porque toda porta que o amor fecha, o céu guarda como promessa.